cada briga, gente, ai. Bater boca por pensão no TikTok. Como eu não conheço as pessoas, vou apresentar pra mim também, não é só pra vocês não. As envolvidas são Carolinel, ela que o conteúdo dela é família e ser loira. Tainá Militão, ela que já é morena, uma rivalidade muito antiga, tal qual Xuxa e Mara Maravilha. E Léo Pereira, ele que tá devendo a pensão? Vamos descobrir. Novela Tainá Castro, Léo Pereira, Caroline Lima e Éder Mitão. Pra mim inventaram essas pessoas agora. Essas pessoas, elas nasceram ontem, né? E aí fizeram a polêmica hoje. Quem é ela? Porque eu nunca tinha ouvido falar em toda a minha vida. Parem de inventar pessoas novas, tá? Já tem gente demais. Eu não aguento mais conhecer pessoas, tá? Vamos acabar com isso? Vamos finalizar hoje a quantidade de sub que tem no Brasil? Obrigado. A novela que movimentou a última semana, os Militões versus os Carolinos. Bom, vamos do início. Carolina @Jaqueline Roberta Reacts. Lima hoje em dia tem um relacionamento com Léo Pereira e eles moram juntos. Léo Pereira é pai de 2 crianças com a Tatá Castro, Tainá Castro, que é a atual esposa do Éder Militão, que é ex-namorado da Caroline Lima e que fez com que a Carol tirasse o DIU na época para que ele realizasse o sonho de ter um filho. Se alguém tiver entendido. No caso veio Cecília. Então este moçoilo aqui era marido desta moçoila aqui. E eles são pais do Mateu e da Helena. Essa pequena aqui é a Cecília, que é filha deste moço. E a mamãe é a Caroline Lima. Ambas as mulheres, tanto a Caroline Lima quanto a Tainá, tiveram problemas nos seus antigos relacionamentos. A Tainá casada com Léo Pereira, mesmo que não tivesse sido oficializada no papel, ela viveu muitos anos ali com ele juntos, com os 2 filhos. E a Caroline teve um relacionamento intenso demais, rápido demais com Éder Militão, mas que teve a pequena Cecília. Então as duas, como mulheres, sabem o que é estar em um relacionamento, sabem o que é ceder muito para fazer a vontade do seu parceiro e ambas são mães. O que aconteceu? Desde o início, a Caroline Lima tomou uma coragem depois que ela teve a Cecília e começou a expor tudo, a questão judicial dela com o Éder. Então, todo mundo tomou um partido, porque a Caroline Lima foi uma mulher que veio e contou tudo, e mostrou prints e etc e tal. Então, ela sai como uma mulher verdadeira. A Tatá tem uma personalidade bem diferente da Caroline. Elas são mulheres que vivem coisas parecidas, só que com personalidades diferentes. Sempre ficou mais na dela, sempre mandou uma indireta, ficou, né? A gente não sabia muito a verdade da Tatá, porém, as duas têm coisas pra contar, porque as duas vivenciaram coisas, gente, que você não tem um filho do nada, você tem que conviver ali com a pessoa. Ou tem, geralmente, você tá no banho. Daí você vê vários espermas assim no box e você engravida. Isso daqui não parece um monte de espermatozoide escorrendo até um óvulo? Eu olhei isso e falei, é o sinal que Deus me mandou pra eu colocar DIU e não fazer a vasectomia no Matheus. E aí, na última semana, veio a público Nossa, será a cara da Bruna Marquezine? pensão de tudo que está no direito, gente, é judicial, tem uma ordem, ele tem que pagar, se é para faculdade, se é para pensão alimentícia, ele tem que pagar. Se ele não está mais de acordo em pagar isso, ele tem que ir né, tem que chamar a justiça, vem cá, não tô achando justo. E aí eles têm uma nova questão judicial para ter um acerto. O que o ex da Tatá devia ao certo, nós não sabemos. Léo Pereira não é um anjo, gente. Léo Pereira não é um anjo. Ai, que jogador de futebol que é, né? Vamos lá. E ele não é pobre não, viu? Jogando no Flamengo, devendo pensão, a gente faz a cesta básica pra você. Deve estar passando fome. Deve estar passando necessidade, só pode. Tem tigre? Não, só tem boa noite. Tem tigre na blusa. Tem bet aqui. Mas jogador de futebol não ganha mal não, viu? Os comentários estão limitados. Militão não é um anjo. Caroline não é uma anja. Tatá não é uma anja. Todos são humanos. Todos têm erros, acertos e a vida é sobre isso. E teve uma exposição. E nós nunca tínhamos ouvido a Tatá falar. E a Tatá está aprendendo que com a voz que ela tem na internet hoje em dia... Falar o quê? Eu não tô entendendo. Ela fala, ela falou. E que ela mandou... Eu quero saber as indiretas. Eu quero ver o que ela disse. Mostra pra gente, mulher. Mulher, por favor, libera. Troca de casais. Vixe, swing. Qual a relação de Caroline Lima com o ex de Léo Pereira? Nossa...
Que árvore genealógica, meu Deus. Ele harmonizou, viu? Nossa, alguns ml de ácido hialurônico a mais ele tem aqui, viu? E cirurgia, ele mexeu na orelha. Mudou, que foi uma beleza, tá? Parece que mexeu no nariz também. Isso aqui não tá original de fábrica não, viu? Caroline Lima e Éder Militão voltaram a viralizar nas redes sociais nesta terça-feira após um vídeo onde Tainá Castro, a atual namorada de Boleiro, é a Doces da Thay, gente? Agora eu realmente não sei se ele é goleiro do Flamengo. Se ele vende bolo de pote. Ou se o Metrópole não sabe escrever goleiro. Tá muito difícil. A gente jogar no chat GPT pra corrigir essa ortografia, por favor. Ai, assim não dá não. Acontece que alguns internautas foram pegos de surpresa ao descobrirem a troca de casais entre famosos e, consequentemente, a relação entre Caroline Lima, Militão, Tainá Castro e Léo Pereira, atual namorado da influencer. É isso mesmo que você leu. Caroline Lima namorou Militão por 1 ano e tiveram Cecília, de 1 ano e 9 meses. Tainá, por sua vez, foi casada com Léo Pereira e os dois anunciaram o fim do relacionamento em outubro de 2023. Eles são pais de Helena, de quase 5 anos, e de Pedro, de 2. Caroline anunciou namoro com Pereira no começo do ano, enquanto Tainá Castro e Militão foram vistos juntos algumas vezes, mas ainda não confirmaram que de fato vivem uma relação. A voz de Tainá foi registrada em live gravada pela irmã do atleta. Tainá é a loira. Ou é a morena? É a morena. Tainá é essa daqui. Não esqueçam, gente. Não esqueçam que é ela. Pega Helena, pega ela, solta Cecília, é dela. Não, menina, diz a voz atribuída a Tainá após imagens tomarem as redes. Caroline se pronunciou em seu Instagram. Oi, gente. Então, eu fiquei quieta até agora porque, se tratando da Cecília, que é a pessoa mais importante da minha vida, que eu acho que é uma dessas meninas aqui. Que na verdade ela é a minha vida, né? Vocês já sabem, enfim, eu não faço questão de esconder isso de ninguém. Eu preciso me acalmar. E porque se eu for falar tudo que eu penso, tudo que eu tenho vontade, é capaz de eu perder a cabeça. E essa situação aqui foi porque, aparentemente, tinham brigado com a filha dela. Na outra família, né? Que esse povo famoso separado tem que ficar dividindo a guarda. Aí brigaram com a filha dela, ela não gostou. Essa fofoca é antiga, tá? Essa não é a fofoca atual. A fofoca atual é essa daqui. Mulher de Militão cobra dívida milionária do ex, Léo Pereira. Que é esse daqui. Vai ficar boa a fofoca, gente, eu prometo. Tem que introduzir, não tem como, é porque a gente não conhece ninguém desse povo. A influenciadora digital Tainá Castro, que é casada com o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, trava numa batalha judicial contra o ex Léo Pereira. Ela e o jogador do Flamengo participaram de uma audiência na última quinta-feira no Fórum da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para tratar de uma acusação de Tainá, que dá conta do não pagamento de pensão alimentícia por parte do Léo aos filhos Mateu e Helena. O zagueiro do Flamengo deixou o local afirmando que estava tudo resolvido. Agora que eu entendi a troca de esposas, eu já tinha ouvido falar deles em algum momento, só que eu não tava associando. Eu não sei se vocês cataram, mas ele namorou com ela e ele namorou com ela. Daí eles meio que trocaram de esposa. Tipo, ela começou a namorar com ele e ele começou a namorar com ela, entendeu? Jesus, que confusão. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Está tudo tranquilo, tudo na paz. Era só audiência das crianças, bem tranquilo. Temos uma relação boa, em prol sempre das crianças, é claro. A gente veio aqui só pra falar das crianças. Nunca deixei faltar nada em relação. Nossa, meu Deus do céu, não sabe falar não. Fala crianças 15 vezes. Se jogar a bola tão bem quanto fala, meu senhor. Estou bem tranquilo enquanto a isso e a verdade sempre vai prevalecer, contou Léo Pereira ao portal Léo Dias. O jogador divulgou nota em suas redes sociais negando estar inadimplente com as obrigações em favor dos seus filhos. O atleta Léo Pereira participou hoje de uma audiência judicial de caráter familiar. Como o processo corre em segredo de justiça, não cabe divulgar mais detalhes. Diante das notícias falsas publicadas, o atleta reforça que está em dia com todas as obrigações em favor dos seus filhos e nunca foi inadimplente com a pensão alimentícia dos mesmos. Todos os pagamentos estão devidamente realizados e comprovados perante a justiça. As informações divulgadas não correspondem à verdade. O atleta reafirma seu compromisso com a transparência e avisa que qualquer publicação inverídica que afete sua honra e a de sua família será objeto das medidas legais cabíveis. Atenciosamente, a assessoria jurídica Léo Pereira. E a Tainá, que é essa daqui, rebateu. Em respeito ao processo que ocorre em segredo de justiça, não vou expor detalhes. No entanto, não posso me colocar diante de informações inverídicas na tentativa de me desqualificar. Criar uma versão perfeita para a mídia não altera os fatos já comprovados na justiça. Meu compromisso é com a verdade e com o bem-estar dos meus filhos. Confio que a justiça revelará todos os fatos reais devidamente
devidamente registrados nos autos. Ou seja, ela aqui, de forma juridiquês, disse que ele tava devendo sim. Léo Pereira e Tainá Castro travam uma batalha judicial que tramita desde julho de 2023. O processo envolve valores referentes à pensão alimentícia e a partilha de bens do ex-casal. A influenciadora digital alega que o valor da pensão, 23 mil mensais, não vinham sendo pagos pelo atleta. Em 2024, houve um acordo entre as partes de que Léo iria efetuar o pagamento de 2 milhões à mulher, fato que não ocorreu, segundo a acusação. Tainá afirma que apenas metade desse montante foi depositado na ocasião. Léo Pereira e Tainá Castro são pais de Mateu, de 4 anos, e Helena, de 5. Hoje, Tainá é casada com o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, que é ex-namorado de Caroline Lima. Influenciadora digital que é a atual noiva do Léo Pereira. Caroline Militão tem uma filha, Cecília, de 3 anos. Gente, esse povo fica fazendo filho e não quer ajudar na pensão na hora de fazer é bom, né? Ai, que humilhante você ser gravado saindo da justiça. Oi, Léo, tudo bem? Consigo falar com você rapidinho? Resolveram de boa? Não, tudo tranquilo, tudo na paz. Era só uma audiência sobre as crianças, bem tranquilo. Vocês vão resolver amigavelmente fora da justiça? Acredito que sim, a gente tem uma relação boa, igual sempre das crianças, é claro. Mas é só isso. E você foi explicado hoje por atraso na pensão alimentícia, como é que tá essa história? Então, hoje a gente veio aqui só para falar das crianças, eu nunca deixei de faltar com nada com as crianças, nem em relação à pensão, então estou bem tranquilo em relação a isso e a verdade sempre vai aparecer. Obrigada, Léo. De nada. Falou e não falou nada. Aqui pra vocês, desde ontem, eu acho que vocês já devem ter visto em algum lugar, tá saindo aí na internet que Leonardo não tá pagando a pensão das crianças e corre risco até de ser preso, né? Mas sabe o que é de verdade que tá acontecendo? A Bonita tá cobrando as mensalidades da faculdade de medicina dela, que ela abandonou. Ela tá cobrando do Leonardo o pagamento das mensalidades de uma faculdade que ela abandonou, que ela não faz. Faz 1 ano que ela entrou com esse processo na justiça, mas a justiça do Brasil, do Rio de Janeiro principalmente, é extremamente lenta. Então até ontem ele não sabia da existência desse processo. Ontem ele foi intimado às 3h20 e às 3h30 já estava no Léo Dias dizendo que se ele não pagasse ele ia ser preso. E aí ontem ele estava numa audiência. Quando o Leonardo chegou lá, chegou também o oficial de justiça para intimar a Leonardo a fazer o pagamento dessas mensalidades da faculdade dela que ela abandonou. E aí, chegando lá, ele informou para ele que ele teria que pagar em 72 horas ou comprovar que já tinha sido pago na época essas mensalidades, com pena de prisão caso ele não faça isso. Meu Deus! O que ninguém conta é que o Leonardo e ela nunca foram casados. Eles nunca tiveram nenhum tipo de papel, pelo menos, assinado na justiça. Mas como eles tiveram um relacionamento muito longo e eles conviveram juntos por muito tempo, ela tem sim direito a metade de tudo dele. E foi o que ele fez. Leonardo deu metade de todo o patrimônio dele pra ela, sem estresse na justiça, que eu lembro exatamente esse dia que ele chegou dizendo que tinha feito isso porque ele não queria mais estresse e queria ficar em paz pra ela seguir a vida dela e ele seguir a vida dele. E foi o que ele fez. E mesmo depois disso, ela entrou na justiça pedindo ainda mais o pagamento dessa faculdade dela que ela abandonou. E vocês não acham muito curioso não essa história aí de que 3h20 Leonardo teve acesso ao processo e 3h30 já tava no Léo Dias? Que coincidência. Fico passada. Eu não sei como é que o Léo Dias descobre, porque um tempo atrás também foi postado lá no portal dele um monte de vídeo com um babá que já trabalhou comigo, com a cara borrada, vídeos gravados na casa do meu ex, inclusive. Eu tenho certeza que o Léo Dias assina o Jus Brasil Premium. E é caro, viu? Mas eles notificam você. Inclusive, hoje eu acabei de ver que um processo que eu tinha contra uma pessoa meio polêmica da internet não existe mais. Tô olhando aqui, meu Jus Brasil simplesmente não tem. Só não tem. Tipo, não tem. O processo simplesmente sumiu. Vou até verificar com o meu advogado essa notícia. Ai, péssima. Dizendo que eu era uma péssima mãe. Dizendo que eu era ruim, que eu não sabia fazer isso, que eu não sabia fazer aquilo, que eu não era presente. Um vídeo que só ele teve acesso, porque não foi postado em lugar nenhum. Foi mandado diretamente pra ele, pra eles pensarem na postagem. Não é coincidência também ter sido o portal que cobriu o casamento deles? Vocês não... Caraca! As coisas, sei lá, é muita coincidência. Não é um povo tão discreto, gente. Não é um povo tão Bíblia debaixo do braço e Deus na frente. E por que faz essas coisas? Pra infernizar a vida dos outros? Por que não conta a verdade? Porque a verdade é essa que eu tô falando pra vocês. Que é o pagamento da faculdade dela, que ela abandonou,
E a única coisa que tem em aberto com relação às crianças não é pensão. Foi de uma vez que Leonardo fez um pagamento que ela deveria ter feito, porque ela recebe a pensão e ela deve destinar os pagamentos aos interessados. Ela deixou de fazer, Leonardo recebeu uma mensagem dizendo que estava em aberto, foi lá e pagou. E aí na pensão seguinte ele descontou porque havia sido pago. Tem alguma coisa de errado nisso? Eu acho que não. Porque se ela vai receber a pensão, ela vai receber a pensão pra quê? Se não é pra pagar as coisas. Porque é o que a gente fala, né? É o que a gente sabe. Não é pra pessoa, é pras crianças. E digo mais, sabe por que Leonardo não fez o pagamento da faculdade? Porque ela abandonou, sim, óbvio. Mas tem mais, até um tempo atrás ela tava com um cartão de crédito do Leonardo, que esse cartãozinho de crédito ela tava usando pra viajar pra Madrid e ir lá em lojinha de grife, em Dolce & Gabbana, em Louis Vuitton, comprar bolsinha. Eu falei que a fofoca ia ficar boa. Eu disse que babado. É que assim, a gente tem muitos casos de mulheres que realmente são acusadas pelos parceiros de, nossa, tá usando a pensão da criança pra fazer a unha, aí vai ver a pensão da criança é R$200. Não dá pra nada. Só que quando a gente fala de jogador de futebol, esse pessoal que tem 5, 10 milhões de seguidores no Instagram, os números eles são bem mais exorbitantes. O valor dessa pensão já é muito maior. A gente tem o caso, por exemplo, daquela mulher que falou da pensão de R$15 mil não dava pra comprar as frutas da criança. Vocês lembram disso? E isso é muito sério, você falar que a pessoa tava usando o dinheiro que era das crianças pra comprar bolsa, é babado. Coisinha lá, ô vida maravilhosa, né, gente? Eita, é um bobão mesmo, né? E aí até as milhas do Leonardo, ela tava usando pra comprar passagem pra família dela, pros amiguinhos dela, pra tá viajando. Você acha, sinceramente, que eu, Caroline, depois de ter levantado essa bandeira, essa causa de macho que não paga pensão, macho que abandona as crianças, que não quer proporcionar o melhor padrão de vida pros filhos, você acha que eu ia passar a mão na cabeça do Leonardo? A pessoa que dorme debaixo do mesmo teto que eu? Nunca! Mas é nunca! No dia que eu fizer isso, você pode me enterrar que eu tô morta, que eu tô louca. Eu não sou igual a você. Eu não passo a mão na cabeça do meu companheiro quando eu sei que ele tá fazendo coisa errada. Eu não passo a mão na cabeça do meu companheiro quando eu sei que ele poderia proporcionar muito mais e não proporciona, porque aqui não acontece isso. Eu sei o que é pedir na justiça a execução de uma pensão de um pai que não quer oferecer nem 1% do que minha filha merece. Eu sei. E é o que eu tô fazendo. Até hoje. Eu não vou deixar essa mulher descredibilizar uma causa tão séria, uma coisa que tantas mães no Brasil inteiro, no mundo inteiro, passam aí, que é não ter auxílio de pensão, não ter auxílio de um parceiro presente, não ter auxílio de um pai presente, que queira estar presente cada vez mais. Eu sei o que é isso. E essa mulher é um desserviço pra quem vem aqui na internet dar a cara a tapa pra falar uma verdade. Essa mulher é um desserviço pra quem vem aqui dizer que não tô tendo pensão. Não tá tendo pensão, tá tendo 10 vezes mais do que o que eu recebia. 10 vezes mais do que eu recebia. E tá aí com esse papinho. E eu não vou deixar essa injustiça acontecer, sabe por quê? Porque nós tendemos a acreditar primeiro na mulher. Primeiro na mãe. Nós mulheres, pelo menos, né? Primeiro na história que a mãe vai contar. E ela tá se usando de... E gays. Nós gays também. Somos irmãs. Somos amigas. Tão séria que realmente existem mulheres que passam por isso pra descredibilizar o Leonardo. Porque se eu não tivesse visto todos os comprovantes, o que eu pedi pra ver... Eu não tô falando de uma coisa aqui superficial, não. Eu pedi pra ver todos os comprovantes. Se eu não tivesse visto, eu não teria aberto a minha boca aqui pra tá falando coisa pra defender o Leonardo, não. E eu tô falando, sabe por quê? Porque ela deu voz também aos amigos, assessor, a não sei o quê. Devia aqui deixar comentáriozinho na internet reforçando que sim, isso é sobre as crianças. Por que ela não tem coragem de dizer que é sobre ela? Sobre a faculdade que ela abandonou pra viver o sonhozinho europeu dela? Por que ela não tem coragem? Esse povo é uma piada, gente. E eu não vou permitir que o Leonardo faça parte do circo deles, porque eu sei bem o que eles são capazes de fazer. Eu sei bem até onde eles vão pra destruir uma boa fase, que inclusive, eu não sei se vocês perceberam, nos últimos dias só saiu coisa boa sobre o Leonardo na mídia. Nossa, será que ele incomoda tanto assim? Será que eles ficam tão chateados de ver as pessoas falando bem, assim, dele? Por que será? Eu sei até onde esse povo vai, eu sei até onde esse povo consegue ir. E se eu precisar vir aqui 1, 2, 10, 20 vezes pra defender minha família, eu vou vir. Se eu souber que eles estão certos. Se eles não tiverem, pode ter certeza que eu vou ser a primeira a criticar. Então é isso. Se vocês queriam saber a verdade, tá aí a verdade.
CapCut. Que babado, gente, que babado. E ela respondeu, tá? Ela não ficou calada. Eu não vim aqui pra discutir com quem fala asneira. Até porque... Eu amo as duas fazendo pronunciamento no closet. Assim como eu não preciso do meu marido pra vir me defender, o pai dos meus filhos não deveria se esconder atrás de narrativas mentirosas contadas por quem não sabe 1% da história, por quem não viveu uma história. Eu sempre revidei com silêncio, porque eu acredito que a vida pessoal em paz vale muito mais do que os likes que a gente recebe aqui na internet. Mas agora deu. Infelizmente, eu vou ter que abrir minha boca. Vamos parar de mentiras com o meu nome, eu vou falar a verdade. Tudo que não foi dito agora, eu vou falar. Mas agora eu entendi que não adianta eu querer preservar a imagem de alguém que não tem nem a decência de falar a verdade. E deixa os outros virem aqui na internet me atacar com inverdades. Então vamos lá, vamos começar a refrescar a cabeça dos pais dos meus filhos. Até agora eu tava quietinho. Era melhor me deixar quietinho. Vamos lá. Vamos começar falando de quando eu tava grávida de 3 meses, do Mateu, que eu precisei de buscar dentro de um bêbado, onde eu quase perdi o nosso filho e te achei depois jogado no chão da cozinha dormindo. Meu Deus, tem vídeo. Ok. Meu Deus, que baixaria. Ó, bonito. Chego em casa, o que tá acontecendo? Isso, 4 horas da manhã. O bonitão, ó, de bêbado, jogado no chão da cozinha. Igual um quê? Bêbado, alcoólatra, que bebe todo dia, aí, ó. Ó, que nojo. O jogador do Flamengo, nesse estado, em plena segunda-feira, 4 horas da manhã. Ó, que bonito pra cara dele. Bem... No outro dia que isso aconteceu, eu tava almoçando, eu levantei toda ensanguentada. A nossa funcionária falou assim: filha, você tá perdendo seu filho. Eu corri pra perinatal, corri. E lá eu me deparei com a exame aqui, que eu tinha um hematoma depois dessa situação de estresse que eu tive, porque eu peguei meu carro, voava nas lombadas e aí descobri onde que você estava. O hematoma cresceu, ficou com 10 centímetros. Eu não podia pegar a Helena no colo, eu não podia fazer minhas atividades físicas, eu não podia nem subir as escadas, porque a médica falava pra mim que se eu fizesse isso, eu poderia perder o meu filho. Então assim, eu só descia uma vez e subia uma vez no dia as escadas. A minha filha, que tinha nem 1 ano, eu podia pegar no colo. Você lembra? Vamos refrescar um pouquinho mais. Gente, a Caroline Lima veio pra finalizar esse assunto entre ela e a Tainá Militão, que também envolve o Léo Pereira. Ela deixou todos os prints aqui de pensão e também falou um bocado, olha só. E só pra eu não pagar de mentirosa e pra finalizar esse assunto, tá aqui o comprovante da... Nossa, a pensão em euro, 3.464 euros. A pensão das crianças. Não é... Meu Deus, não é a pensão, é uma compra na Farfetch. Pra quem não sabe, gente, a Farfetch é um site de luxo. Essa daqui é a Brasil, mas aquela lá era da Europa. Aqui tem, tipo... Isso, né, gente? Bolsa de luxo, bolsa de grife, roupas caríssimas, tem móveis também de luxo. Nada muito barato não, viu? Eu tive acesso e nunca foi atrasado e nunca foi deixado de ser pago. Como ela fez questão de postar aí o número do processo, ela vazou o número do processo. Quem quiser ter acesso para ver, vai ver que sim, é um processo de alimentos, mas é um alimentos para benefício dela, não o das crianças. Vai ver que é sim sobre a faculdade dela. Só acessar que vai ver. E isso daqui tá tomando um rumo que não devia ser tomado, porque isso aqui não é uma competição de quem sofreu mais, de quem passou mais barra, porque se for pra ser assim, a gente também tem coisa pra falar, como todo mundo sabe, como ela mesma sabe, sobre as coisas que eu passei. Então, não existe ex-filho, gente, aqui é sobre filhos, a história é sobre filhos, é sobre pensão, é sobre dizer que tá acontecendo uma coisa que não tá. Eu não quero estar sabendo de ex-marido, ex-namorado, não quero saber. Até porque eu também tenho história pra contar. E sobre o cartão, tá aqui, ó. Tava assim, torrando em madrinha enquanto tava namorando o Éder. E é isso, e fim de papo.
fazendo trabalhar sexta-feira à noite, a Tainá Militão voltou a responder a Caroline Lima. Se você não viu, a Carol disse que o Léo Pereira não estava devendo pensão, e sim uma faculdade de medicina que a ex dele fazia, no caso a Tainá Militão. Aí a Tainá Militão foi e postou isso daqui, comprovando que não era sobre a faculdade de medicina, e sim a pensão. Tem uns termos de advocacia aqui que eu não vou saber falar, mas enfim, a sentença fixou a obrigação alimentar em relação à exequente, ex-companheira, em R$10 mil pelo prazo de 24 meses. Exequente, para quem não sabe, é a pessoa que está cobrando. Pesquisei no Google. Continuando, vem a planilha de débito com os valores discriminados mês a mês, excluindo os valores referentes ao curso de medicina, que são incabíveis, já que não constam no título executivo. Enfim, aí a Tainá Militão escreveu ainda, e para os que têm dificuldade de entender, eu sublinhei. O juiz foi bem claro, espero ter ajudado. Depois ela ainda escreveu isso aqui, a justiça deve estar completamente insana de mandar alguém pagar pensão em 72 horas ou ser preso, né? Afinal, como sempre, todos estão errados, menos você. Mas fica tranquila, vou pedir para o juiz que decretou o pagamento em atraso se desculpar pessoalmente por ter intimidado injustamente e por a justiça não estar à altura da sua verdade absoluta, tá? E deixou bem grande aqui, ó. Quem não deve, não paga. E eu recebi. É isso, gente. Sextou. Vou dormir. Então, no final, ele pagou a pensão? Que situação, gente. Ai, eu amo uma fofoca assim, que ela começa manhosa, ela começa fraquinha. Aí depois a gente evolui pra não pagamento de pensão, justiça, processo, coisas leves, coisas tranquilas.